Ó andarilho angustiado, que de sua vida está cansado, sem ter pra onde ir. Deixa esta vida perigosa e siga Santa Rosa, que ao céu vai lhe conduzir. Não desesperes a esperança, não lhe der toda a confiança, pra essa vida deixa. O irmão maldo com poder todo o mal vai desfazer, a santa paz vai lhe dar. Siga esta igreja firmemente neste caminho diferente que levará para a eternidade, o reino da felicidade. Não queira o mundo nunca mais, mas observes os sinais. A santa voz está mostrando, e o grande dia está se aproximando. Não perca tempo para nada, com a esperança restaurada, siga em frente sem temer. Se obstáculos surgirem e as grandes lutas logo virem, será fácil de vencer, porque a santa avó querida estará sempre em sua vida e nunca irá falhar. Tenha certeza do que digo, pois quero ser seu grande amigo e para sempre te ajudar. Siga esta igreja firmemente neste caminho diferente que o levará para a eternidade, o reino da felicidade. Não queira o mundo nunca mais observes os sinais. A santa avó está mostrando, e o grande dia está se aproximando, se aproximando, se aproximando. E vem chegando.
glorioso e eterno Pai Celestial, neste momento tão santo de nossa vida, que estamos aqui reunidos, Pai, para participarmos desta reunião, muitos para lhe agradecer, outros para lhe pedir. Quem sabe, irmão Aldo, quem sabe, Santa Avó, a vontade, a intenção de cada um de nós é a Senhora, é o Senhor primaz, é o Senhor, ó Pai. Pedimos que os senhores olhem por todos nós, como se ajoelhados diante dos senhores pedimos a divina bênção, pedimos a divina proteção, agradecendo aos senhores por tudo que fizeram para nós estarmos aqui hoje. Peço, Santo Irmão Aldo, Santa Avó Rosa, abençoe grandemente cada irmão e irmã apostólicos que estão aqui hoje, do mais pequenino de idade até o de maior idade que esteja aqui. Irmão Aldo, olhe por nós, veja as nossas necessidades. Quem sabe, irmão Aldo, aquela bênção, aquela graça que tanto precisamos, encontraremos hoje na Senhora, no Senhor, irmão Aldo. Permita chegar diante dos senhores e lhes cumprimentar, pedindo esta bênção, esta graça para a nossa vida, para o nosso ser. Às vezes é para os nossos familiares, outros que estão longe daqui, mas precisam tanto do Senhor, irmão Aldo. Atenda os seus pedidos, as suas necessidades, e ao acompanhar esta reunião, vá abrindo nossa mente, nosso entendimento, para compreender tudo quanto o Senhor precisa e deseja de nós, a fim de até mesmo possamos receber as bênçãos que queremos. Santo Irmão Aldo, bendita e Santa Avó Rosa, essas bênçãos que nós queremos, sabemos que só o Senhor sabe dosar em nossa vida, até mesmo mais do que nossa vontade. Santo e querido Irmão Aldo, peço a bênção para esta reunião e o desenvolvimento da mesma, para que tudo o que façamos seja reflexo da vontade, do desejo do Senhor, da Senhora Avó, da Senhora, ó Mãe Maria Santíssima, e do Senhor Pai, que junto com Jesus e nosso Divino Espírito Santo formam a Trindade excelsa. Certos da bênção, da graça, da proteção, da harmonia, nós muito agradecemos a todo o reino dos céus. Amém. Vamos cantar o primeiro hino do nosso inário, Igreja Forte. Que marcha confiante.
Despertas, é hora de trabalhar para Deus, participar da grande obra de salvação. Um sonho divino realizar, aquele sonho que surgiu lá na eternidade, projeto de redenção da humanidade, que o Criador um dia idealizou. Quantos homens deste plano divino participarão com amor para Deus, trabalharão hoje no céu, são santos de nossa santa avó querida, com Jesus e o Santo Primaz, com a Santa Mãe Virgem Maria, lutam noite e dia para dar vitórias a um povo de Deus escolhido, Igreja apostólica prometida, que consumará os planos do Criador. Realizar
aproveito nesta oportunidade para ler a todos um testemunho, um depoimento de fé contido em nosso boletim desta semana. A nossa irmã Natalina Marqui Modela nos escreveu de Catanduva, em São Paulo, no dia 17 de maio de 2018, testemunhando o seguinte: eu sofria há muitos anos de labirintite, pressão alta, muita dor de cabeça, sentia dores numa veia. Além disso, surgiram caroços por todo o meu corpo. Numa determinada manhã, tive uma cólica muito forte, dores horríveis na barriga, evacuei muito sangue por 4 vezes. Minha neta ligou para o SAMU, pois eu tinha tremedeira e muita fraqueza. Meus olhos, lábios e unhas estavam roxos, não conseguia andar. Colocaram-me na ambulância do SAMU e no caminho clamei pedindo a Deus o Pai, à Virgem Maria Santíssima, ao nosso Senhor Jesus, à Santa Avó Rosa, ao profeta Irmão Aldo, que me curasse com suas bênçãos e milagres. Ao chegar no hospital, os médicos me examinaram, tiraram uma seringa de sangue para fazer exames laboratoriais. Eu esperei até 6 horas da tarde, mas já me sentia muito bem. Após os resultados, o médico veio com várias folhas de papel, me olhando muito sério e disse-me: Dona Natalina, me fale a verdade, a senhora veio aqui por quê? O que aconteceu? Os seus exames não deram absolutamente nada. Então eu lhe disse: doutor, eu tenho a proteção dos santos do poder de Deus, e eles me curaram no caminho. E agora estou me sentindo muito bem, é o melhor dia da minha vida. E o médico disse-me: a tua fé te curou, vai com Deus. Isto aconteceu no dia 2 de maio de 2018. Agradeço a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, ao profeta Irmão Aldo. Pertenço à congregação de Catanduva, assina a nossa irmã Natalina Marqui Modela. Tanto um depoimento de fé muito bonito, muito expressivo em relação aos problemas ocorridos com esta irmã e especialmente a fé que ela depositou na Santa Avó Rosa e em nosso querido e santo Irmão Aldo.
a nobreza, tem a moldura de uma flor. Por isso eu canto este louvor de adoração. Rosa, tu és sim o vaso sublime do amor. Rosa, te amo, querida e santa Rosa. Rosa, te amo, querida rainha das flores. Nossa Mãe Espiritual, exemplo de amor e bondade, que em nossa vida é a nossa felicidade. A ti louvamos, ó Santa Rosa.
sempre transbordou de alegria. Em nome do nosso querido Santo Irmão Aldo, agradeço a presença, a participação de todos os irmãos, a sua vinda até a nossa reunião de hoje. Prazer muito grande poder receber cada um dos irmãos, das irmãs aqui presentes, especialmente o Senhor, a Senhora que nos visita. Dou-lhes as boas-vindas em nome do nosso Santo Irmão Aldo e da Santa Avó Rosa, de modo que o seu coração sinta-se confortável com a nossa mensagem e possamos, juntamente com os anjos e santos que estão aqui, poder demonstrar um pouquinho da alegria, da paz, da felicidade que sentimos em ser apostólicos. Neste momento nós vamos meditar na primeira mensagem que consta de nosso boletim, uma mensagem que fala a respeito da união. A importância e o valor da união. Prezados e amados irmãos apostólicos, na história da nossa igreja temos exemplos maravilhosos da importância e do valor da união, promovidos pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, para ensinar, promover e alertar sobre a importância desta virtude tão essencial à vida com Deus e seus santos. Um dos ensinos preciosos deixados pela Santa Avó Rosa foi quando reuniu alguns obreiros do ministério e deu a cada um deles um palito e pediu que eles quebrassem. Cada obreiro quebrou aquele palito com muita facilidade, sem muita força, sem nenhum problema. Depois, a Santa Avó Rosa pediu para unir vários palitos num feixe robusto e mandou que cada um daqueles obreiros tentasse quebrá-lo. Mas nenhum daqueles obreiros conseguiu quebrar aquele feixe de palitos unidos. Daí ela deu uma sábia lição. Nós também somos assim como estes palitos. Sozinhos poderemos ser vencidos, somos dobrados, quebrados, mas unidos somos fortes. Não podemos ser nem vencidos, nem quebrados. Porque a união fortalece o conjunto, cria força e assim é mais fácil resistir e vencer. Assim é na igreja, na família, no trabalho, na escola, nas amizades, na vida. Sozinhos ficamos vulneráveis às dificuldades e aos dilemas da vida, mas unidos somos mais resistentes, mais fortes. Enquanto vivermos aqui nesta terra, estamos sujeitos a algumas adversidades e tentações, mas as lutas e as dificuldades ficam mais fáceis de serem vencidas, suportadas, resolvidas, quando estamos unidos num só ideal, numa só fé, num mesmo servir,
um ajudando o outro. A união da igreja é também tão importante que o ajuntamento dos fiéis chama-se reunião. A união dos obreiros chama-se ministério. A união dos coristas chama coral. A união dos músicos chama-se orquestra. A união dos entes queridos é a família. E a união de Deus com os seus santos e anjos chama-se glória celestial. Vejam que a união está presente em tudo e até faz parte do reino dos céus. O corpo humano, um perfeito exemplo de união de órgãos, com funções e objetivos, junto ao Espírito concedido por Deus, proporciona a razão, a consciência, a capacidade material e espiritual, conforme idealizada por Deus Pai para os seus filhos, e, consequentemente, a grande herança de quando completar sua missão nesta terra, o Espírito unir-se à glória celeste. O próprio casamento, a união de um homem e da mulher, ou seja, uma só vida, uma só pessoa, um só Espírito. E o próprio símbolo do casamento, que é a aliança, nada mais é do que a união de duas pontas distintas, que se ligam e passam a ser única, num símbolo de união eterna e sem fim. Na música, a união das notas musicais formam as mais lindas melodias e canções, que até mesmo o reino dos céus louvam e glorificam a Deus e os seus santos. E aqui na terra também, além de ser um tributo e louvor, glorificação, alegra e emociona o nosso coração. Sem união não haveria criação divina no céu, na terra, no mar, de todo o nosso universo, pois tudo é fruto de forte ligação e atração, permitindo um equilíbrio perfeito, mas necessário, sobre as perfeitas mãos de Deus. A união é a base da harmonia, da sustentabilidade, da perenidade e da eternidade. Outro grande e valoroso exemplo de união é com a Santa Comunhão, instituída por nosso amado Senhor Jesus para unir em sua época os seus discípulos, porque ele sabia que sua missão estava prestes a se encerrar, e ele precisava daquele alimento santo para não dispersar e que eles se lembrassem sempre do amado Mestre Jesus. Por isso ele disse: fazei isto em minha memória. Nos dias atuais, Jesus instituiu a Santa Comunhão em nossa igreja, para nos unir ainda mais a Ele, através dos elementos eucarísticos, que, após ungidos pelo próprio Jesus, passam a ter as virtudes preciosas do seu sangue e do seu corpo, para que possamos estar unidos a Ele, ou seja, unidos a Ele, nos lembrando do seu sacrifício, de sua ressurreição, de sua segunda vinda e principalmente dos seus ensinos preciosos registrados no Evangelho do Reino dos Céus. É neste propósito precioso de fé que pedimos a união dos nossos pastores, mensageiros desta Igreja Apostólica, para que promovam a verdadeira fé nos corações, que nos foi ensinada por Jesus, através da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, em mensagens edificantes de ânimo, esperança ao nosso povo, que seja um verdadeiro discípulo desta Igreja, sendo um exemplo de vida, de fé, de perseverança, de humildade, de mansidão, de confiança, de amor e caridade, como o Mestre Jesus nos ensinou, e suas mensagens seja como bálsamo tão esperado por este povo apostólico, por todos aqueles que nos seguem na internet e na hora milagrosa. Aos regentes, músicos e coristas, pedimos também que sejam unidos em seu ministério, somando sempre suas aptidões e dons individuais para darem brilho às nossas reuniões, com mensagens cantadas em louvores de gratidão e glorificação a todo o povo apostólico de nosso Deus e seus santos. Respeitem uns aos outros, exerçam seu ministério com amor, respeitem as nossas reuniões, trabalhem, ou melhor, e o trabalho do pastor, se posicione como parte integrante do ministério de nossa igreja. Lembrem-se que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos pediram a verdadeira união, a união da direção, do ministério, dos obreiros, dos regentes, músicos e coristas, também dos fiéis e dos ouvintes da hora milagrosa, e daqueles que virão crer
nesta fé, para que se cumpra a palavra de Jesus, que disse: e haverá um só rebanho e um só pastor. E assim, nesta Santa Igreja Apostólica, com os ensinos doutrinários e disciplina perfeita, com a bênção e a proteção destes santos, possamos cumprir a verdadeira vida que Deus destinou às criaturas de bem aqui nesta terra. E depois desta vida, possamos continuar em união eterna lá nos céus, para sempre, com Deus e os seus anjos, no corpo celestial. Tudo isso é fruto do amor, da união, de mistérios do Criador, nosso Deus, que quer nos unir a Ele, aos seus santos e anjos, para toda a eternidade. Portanto, nós pudemos observar nesta mensagem, com bastante ênfase à união, que em coisas até materiais, nós podemos observar que existem nelas a união. Nessa mensagem passou pela parte material da criação deste mundo, da composição, até mesmo do nosso corpo, que é um ser perfeito, criado por Deus. Passou pela Eucaristia, que é o privilégio da Santa Comunhão, que nós temos hoje, e isso não existia outrora, que é participarmos do corpo e do sangue de Jesus, a fim de que nós estejamos unidos a Ele. E numa parte, diz assim: nós precisamos viver unido, a fim de que se cumpra em nós o que Jesus disse, que haveria um só rebanho e um só pastor. Porém, irmãos, nós precisamos viver unidos também, para que nós possamos cumprir nesta igreja aquilo que Jesus falou há muitos anos atrás, há quase 2000 anos. Quando ele disse assim, em uma oração que ele fez, e nós temos como oração sacerdotal, Jesus ele disse assim: Pai, eu não peço só por estes, mas eu peço por aqueles que hão de crer em Ti através destas minhas palavras, para que o mundo creia que nós somos um, como eu e Ti, eles em mim. Irmãos, como nós poderemos fazer com que isso aconteça no mundo? O mundo só crerá em nós que somos um de fato, como Jesus foi um com o Pai, com a mesma identidade, com as mesmas responsabilidades, com as mesmas atribuições e com as mesmas ações do Pai, se nós formos unidos. Sabem por quê? Porque, irmãos, na uniformidade, tanto da doutrina quanto da disciplina e da nossa vida, nós provaremos que de fato Jesus está conosco, porque não arredamos o pé do que é correto, não arredamos o pé do que é justo, não voltamos atrás daquilo que Jesus nos ensinou, que é inclusive a mesma doutrina e disciplina vivida pelos anjos e santos dos céus. Porque se fosse diferente, não haveria possibilidade de falarmos de união. Como nós falaríamos em união com Jesus se lá no céu era uma doutrina e na terra outra? Como nós poderíamos falar de uma união se no céu fosse uma disciplina e na terra outra? Como nós poderíamos falar de união se no céu é uma coisa e aqui é diferente? Não poderíamos falar que somos um com Jesus, assim como Ele era com o Pai? Pela mesma obra, pela mesma ação, pela mesma obra de fé, caridade, de amor, identificamos este povo como o povo de Deus. E isto deve conservar até o último dia de existência desta igreja na terra, para que o mundo creia que verdadeiramente esta é a igreja de Jesus. Não só para que nós sejamos salvos, irmãos, porque podemos dizer, eu vou ser desunido e lá na frente eu peço perdão e vou ser salvo. Isso pode até acontecer sim, irmãos. Mas aí estamos falando da salvação individual. Mas a união ela é tão especial, ela é tão essencial, ela é tão necessária para o povo de Deus, que diz respeito à salvação da obra num todo. Quando nós formos unidos perfeitamente uns com os outros, alcançando multidões, alcançando outras almas, e estas no futuro unindo a nós, como a mesma disciplina, com a mesma doutrina, nós provaremos ao mundo todo que nós somos o povo de Jesus. E aí eu quero mostrar para os irmãos o oposto disso, para ver como que a união é essencial. Irmãos, nós sempre falamos
desde que essa igreja formou até hoje, e tenho a firme convicção de que até o último dia de nossa igreja falaremos a mesma linguagem, a mesma doutrina, a mesma disciplina, sem mudar um ponto sequer da doutrina e da disciplina desta igreja. E se existir mudança é por parte individual de um ou outro e não por parte da igreja e de Deus especialmente falando. Irmãos, porque imaginem se existissem mudanças com o passar do tempo, para se adaptar à terra, para se adaptar às culturas da terra, para se adaptar às regiões da terra, como nós poderíamos falar que somos um? Como que Jesus poderia ser aqui no Brasil de um jeito e na África de outro? Como que podia ser o mesmo Jesus no Brasil de um jeito e nos Estados Unidos de outro? Como poderia ser o Brasil aqui, a Igreja Apostólica no Brasil de um jeito e uma disciplina diferente para outros continentes? Então não seríamos um só? Então não estaríamos mostrando a Deus como que é ser um? Ou então, irmãos, não no mesmo espaço de tempo sermos diferentes por conta de cultura, mas vamos dizer na parte temporal da igreja. Digamos, nos anos que se passam, imagine se a justiça de Deus fosse sendo modificada com o passar do tempo. Como nós falaríamos no passado? Até aqui se salva desta forma, a partir daqui se salva de outro jeito. Que segurança teríamos? Que firmeza teríamos de igreja? Que convicção de justiça de Deus teríamos? E eu vou exemplificar para que todos compreendam. Irmãos, imaginem se até, digamos, o ano de 1970 fosse uma regra para as irmãs, outra regra para os irmãos, diferente uns dos outros. Mas, e no ano de 1969, por exemplo, a Santa Vó Rosa dissesse assim: irmãos, a partir de hoje a disciplina será deste outro jeito, não precisa mais fazer isto. Um irmão, por exemplo, faleceu no ano de 1967, e foi salvo, porque seguia aquela doutrina, seguia aquela disciplina. E outro que falece um ano depois da mudança desta regra. Quem foi salvo de fato? Quem chegou no céu de fato? Não ficaríamos com dúvida? Não ficaríamos temerosos em relação à segurança de nossa alma? Com certeza ficaríamos, irmãos. Por isso que esta disciplina é a mesma de Deus, como é nos céus desde a fundação dos céus. Por isso essa doutrina, irmãos, é igual, é semelhante, é perfeitíssima, é idêntica à que existe nos céus, desde a criação dos céus, não só do mundo, dos céus, até os dias em que esta igreja findar o seu ministério terreno. Para garantir essa segurança, por isso nós falamos Deus é justíssimo. Deus é justíssimo. Não importa a época, não importa a cultura, não importa a condição, mas Deus sempre será reto. Às vezes, Deus é tão reto, tão justo, que algumas pessoas dizem assim, que Deus escreve certo em linhas tortas. Deus é tão justo que algumas pessoas se referem a este ditado como se Deus estivesse fazendo algo diferente do normal. Na verdade não, irmãos. Na verdade não. Nós é que enxergamos Deus diferente. Nós é que vemos Deus diferente. Nós, digo, a humanidade, não nós apostólicos, mas a humanidade é que vê a Deus diferente do que Ele realmente é. Porque a distância de Deus faz com que as pessoas enxerguem linhas tortas. Mas, na verdade, Deus sempre foi o mesmo. Sempre será perfeito. Por isso, irmãos, que nos céus é santo como é. Por isso que nos céus é perfeito como é, porque lá não muda. Lá as linhas são retas e as escritas são retas, porque sempre foi assim. E Deus não permite mudança. O problema está aqui, nesta terra. A dificuldade está aqui, neste mundo. Aí a necessidade desta igreja surgir, para mostrar, para abrir os nossos olhos, para abrir como se fosse uma cortina que tapava a nossa visão e mostrar a nós: meu filho, cuidado. O mundo diz que isso é assim, mas de fato não é. O mundo os céus é um pouquinho diferente disto. Meu filho, cuidado com este lado, não é bem assim. Cuidado com este outro, não é bem assim. A justiça de Deus, ela é perfeita, ela é reta, não permite
mudança, não permite deslizes, não permite um passo à direita e outro à esquerda, mas reto. E esta igreja mostrará ao mundo que é de Deus, sendo assim em qualquer lugar do mundo. Quando estivermos preparados para isso, tenham certeza, irmãos, nós cresceremos como nunca crescemos até hoje. E como disse aos irmãos no apelo da coleta, não são palavras minhas, são palavras do santo irmão Aldo, que no ano de 2013, no seu último boletim, ele disse isso: a partir de agora, os irmãos verão um crescimento notório, como nunca visto. E ele disse, a semelhança do que aconteceu no ano de 1970. Está lá registradinho, é promessa. E promessa, os irmãos sabem, não falha. Jesus, ele disse a respeito das promessas, pode passar o céu, pode passar a terra, pode passar as leis, mas as minhas palavras não passarão. Inclusive, nem uma vírgula. Porque uma pessoa boa de persuasão, uma pessoa boa de comunicação, ela pode ler algo e dizer assim, isso daqui diz respeito a isso, aquilo outro, e vai modificando. E as pessoas acreditam nisso, porque ela é uma boa oradora. Acontece que com Deus não existe isso. Não existe essa diferença do bom orador para o mau orador. Não existe a diferença do bom para o ruim. Existe aqueles que seguem ou não seguem. Não tem meio termo para Deus. A Santa Avó Rosa quantas vezes disse isso? O apostólico tem que ser sim, sim, não, não. Não tem meio apostólico. Ou ele é, ou ele não é. Em relação a esta união, em relação a este viver nosso, enquanto talvez ainda falte desta união, e eu penso comigo, irmãos, que esta mensagem só está aqui porque existiu necessidade. Não está aqui à toa, não, irmãos. Não pense que o conselho de nossa igreja, ao escrever esta mensagem, colocou porque aleatoriamente, buscando os boletins do irmão Aldo, escolheu uma e colocou no boletim. Não foi não. Tenha certeza disso, não foi não. Está aqui por alguma necessidade. Os irmãos creiam nisto. E digo mais, se tiver fé, a ponto de ser um apostólico verdadeiro, crê que quem escreveu foi o irmão Aldo. Quem escreveu foi o santo irmão Aldo. E precisa, e é necessário para cada um de nós. Esta união, o irmão Aldo, inclusive, quantos anos próximos do final do seu ministério, 7, 8, 10 anos, ele vinha falando a respeito desta união. Tão necessária, tão precisa, tão importante. E muitas vezes ele mesmo disse, nós só venceremos se formos unidos. Só venceremos se formos unidos. E eu posso finalizar ela perguntando aos irmãos, o que falta para sermos mais unidos? O que está faltando? Será que está faltando crermos mais um pouquinho? Será que está faltando acreditar um pouquinho mais no que um profeta disse? Puxa vida, é verdade, o irmão Aldo está pedindo que eu seja mais unido. O que será que está faltando em mim? Às vezes a sua pessoa não sabe que é desunido. Tem momentos, irmãos, que às vezes nós não conseguimos enxergar nossas falhas. Existem momentos que nós pensamos que estamos certos e não estamos. Acontece que às vezes a nossa ação impede que outra venha falar para nós, olha meu irmão, este ponto seu está errado. Às vezes somos tão arrogantes ou tão rígidos ou tão ríspidos que impede que alguém venha falar para nós, olha meu irmão, siga por este caminho, esse aí talvez não seja tão bom. Hoje é um dia então do Senhor, da Senhora, pensar, vó, eu acho que eu sou unido, mas a senhora me mostra se eu não for? Irmão Aldo, eu acho que eu estou unindo, eu acho que eu estou somando na igreja apostólica. Se eu não estiver, o senhor me mostra onde eu posso melhorar? Irmão Aldo, eu acho que eu estou sendo perfeito, mas pode ser que eu não esteja. Será que eu posso melhorar? O senhor me mostra onde eu preciso melhorar? Irmãos, o irmão Aldo mostra. Ele não vai mostrar como estamos vendo este boletim, até porque ele já está mostrando. Mas ele vai mostrar nos pensamentos. Ele vai mostrar nas nossas atitudes, nas nossas ações. Como nós abrimos o coração para ele, no momento em que vamos ser desunidos, ele vai dar-nos um alerta.
cabe a gente, cabe nós entendermos esta alerta, porque também se fecharmos nossos olhos para as alertas que o irmão Aldo dá, nós não vamos enxergar, mesmo que eles continuem dando. Mas nós temos que ter um coração muito aberto, um coração muito humilde, para compreender a vontade de nosso Deus para conosco. Às vezes pensamos que somos perfeitos e fazemos isso, fazemos aquilo, mas às vezes não estamos sendo. Pode acontecer de outros estar nos tolerando, porque o outro tem amor e às vezes nós pensamos que o outro não tem. Então tomem cuidado, vamos todos nós tomar cuidado com isso, de modo a pensarmos que estamos sendo perfeitos e às vezes não estamos. Porque quando chegarmos nesse nível de perfeição, é a hora que Deus dirá para nós: vão, meu povo, esta é a hora de conseguir mais almas. Eu preciso de vocês ali, preciso do outro povo lá, preciso de um representante meu acolá. E assim vamos, irmãos, seguindo um para os outros. E quando precisarmos de um dos outros, como já fomos unidos no passado, poderemos ligar, perguntar, pedir ajuda e todos vão nos ajudar. E a obra continuará seguindo o que precisa ser seguida. Agora nós temos uma outra mensagem que fala do amor ao próximo. Se nós pararmos para pensar, uma mensagem é sequência da outra. Estimados irmãos apostólicos, o amor é a maior virtude de Deus e dos seus santos. E foi-nos ensinados por Jesus que o amor ao próximo e também a Deus é um mandamento. Portanto, o amor ao próximo é um dos deveres mais importantes do ser humano e é uma das formas mais bonitas de demonstração de respeito, afeto e consideração. Mas, na verdade, nem sempre isso que é cumprido. Às vezes se ignoram, se invejam, se desrespeitam, até se maltratam em desentendimentos e confrontos pessoais, muitas vezes comprometendo a fé e a própria igreja. Um coração nunca pode estar ligado a Deus e aos seus santos e ser plenamente feliz se guardar maus sentimentos e querer o mal do seu irmão ou de outra pessoa. O mundo seria melhor se as pessoas mais felizes, a vida mais bela e fácil, se todos se considerassem, se amassem, se respeitassem e perdoassem. Nós temos exemplos maravilhosos da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, que sempre nos amaram e procuraram tudo fazer pela nossa união, fé e felicidade. Façam sua parte, peçam perdão, anule os sentimentos maus, distribua amor, paz, compreensão e verá como sua vida ficará mais bela e feliz e sentirá muito melhor. A outra mensagem é sobre a doutrina e a disciplina. A doutrina e a disciplina de nossa amada igreja são as fontes de água da vida, e quem quer ter vida e ser feliz em seu viver deve guardá-las no coração e praticá-las com amor e devoção. A nossa doutrina é a palavra do céu, que cria e pode criar homens santos para a glória de Deus. Ao mesmo tempo, é vida para quem coloca em prática em seu viver, pois vem de Deus, por meio de Jesus e da Santa Avó Rosa. A disciplina apostólica é um conjunto de princípios de elevada moral e regra de um bom viver, que honra a vida dos apostólicos, tanto homens quanto mulheres. Assim sendo, os ensinos doutrinários e de boa conduta devem ser praticados por todos com muito amor e boa vontade. É necessário que sejam em tudo obedientes por aqueles que desejam ser felizes e abençoados. Jesus assim ensinou que quem quer ter a graça do Consolador, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Nosso Senhor quis dizer que a sua doutrina é suave, é fácil, é agradável de viver, e sua disciplina é leve, não escraviza ninguém, mas conduz o fiel de maneira segura no caminho do bem. Todos devem obedecer se querem ter a proteção dos céus, dos santos, dos anjos, a fim de que sejam bem-sucedidos em sua vida. Muitos não são felizes porque deixam de obedecer os ensinos da igreja, preferem fazer errado e aquilo que a igreja nunca ensinou, deixando de obedecer a disciplina que aqui aprendem. Por isso, não são bem-sucedidos no seu viver
e lutam com tanta dificuldade. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo deram suas vidas pela doutrina e pela disciplina e assim lutaram para que fossem compreendidas e aceitas pelos corações bons e humildes. Isto é um legado precioso para os fiéis. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, assim como Deus, os seus santos, continuam exigindo que o povo apostólico seja muito obediente à doutrina e à disciplina apostólica. Por isso, não podemos admitir que modifiquem qualquer item dos ensinos da doutrina e nem da doutrina. Entendam-se assim, irmãos, por isso não vamos admitir que seja modificado nada. No entanto, muitas irmãs estão amando a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, como eles não estão amando, como eles merecem ser amados e respeitados, porque usam vestidos curtos, mais do que a medida permitida, justos, decotados. Muitos moços querem mudar a maneira honrada de se vestir, de se pentear, acabam usando vestes, cabelos e barba, fora da disciplina apostólica. Saibam que tudo isso muito desagrada e entristece a Deus, e principalmente a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Prezado povo apostólico, a doutrina e a disciplina da Igreja precisam ser obedecidas e respeitadas por todos os apostólicos. Devem-se lembrar que estes santos muito lutaram para preservar a unidade da Igreja, a fé em Jesus, nosso Senhor, em Maria Santíssima. Também é necessário que respeitem a presença dos santos apóstolos e dos santos profetas que têm vindo em todas as nossas reuniões e que guardam e amparam todo o povo apostólico. As reuniões de nossa igreja são poderosas, muito santas, pois contam com a presença de santos de Jesus, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Maria Santíssima, bem como a unção do Espírito Santo de Deus, para abençoar e santificar o seu povo. Porém, eles exigem que todos sejam obedientes à doutrina e à disciplina que Jesus nos deu, como princípios e regras de boa conduta para os verdadeiros filhos de Deus. Esperamos que todos os irmãos e irmãs deem muito valor a estes ensinos e conselhos e procurem ser muito obedientes para que estes santos poderosos continuem ao nosso lado, a nos proteger, a nos amparar. Lembrem-se todos que a Igreja Apostólica não mudou e não mudará. Vamos todos lutar para conservar este belíssimo tesouro que Jesus, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, nos deixaram com tanto amor, a doutrina e a disciplina da nossa amada Igreja Apostólica. Portanto, esta mensagem, como os irmãos puderam notar, ela é um complemento da mensagem anterior, tendo em vista que, se os irmãos conseguiram, naturalmente, e puderam ouvir a leitura deste boletim e compreender o seu teor, vão observar que, em relação à santidade, à união, à perfeição de nosso ser, de nossa alma, ela é necessária para encontrarmos com Deus, para entrarmos no reino dos céus. Porém, irmãos, há um trecho nesta mensagem que diz assim: Jesus, quando estava pregando, quando estava ensinando, ele encontrou uma certa resistência por parte de algumas pessoas que diziam assim: mas essa mensagem é dura, essa mensagem é difícil de seguir, essa mensagem ela é difícil de ser interpretada, ela é difícil de ser colocada em prática. E então Jesus, sabiamente, ele não deu resposta a isso, mas olha o que Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A que Jesus estava se referindo nesta mensagem? Ele estava se referindo que qualquer pessoa podia seguir esta mensagem. Qualquer pessoa podia seguir. Basta que fosse semelhante a ele. Se uma pessoa quiser entrar nos céus, se uma pessoa quiser viver com Deus, basta que ela siga os ensinos de Jesus, porque o seu fardo é leve, como ele disse, o meu jugo é suave e eu sou manso de coração. E Jesus estava falando com uma tranquilidade tal, irmãos, que
se nós parássemos para pensar naquela época, existiam doutores da lei, existiam estudiosos, existiam pessoas que eram intérpretes das Sagradas Escrituras, ensinavam ao povo, mas a respeito deles o que Jesus disse? Estes nem com o dedo mínimo levantam um fardo que dá para o povo levantar. Esta mensagem é dura, esta sim é uma mensagem difícil. Mas a minha mensagem ela é suave, ela é mansa. As pessoas naquela época eram induzidas a fazer coisas de sacrifícios muito duros. Eram obrigadas a ofertar de uma maneira absurda. Eram obrigados a fazer jejuns de diversos dias, 40, 50 dias. Jesus veio para tirar tudo isso. Eliminou tudo isso. Imagine uma pessoa que não podia jejuar, irmãos. Ela não podia entrar nos céus. Segundo a teoria antiga, uma pessoa que não conseguia ofertar, ela não era digna de entrar nos céus. E chegou até momentos da história da humanidade que, dependendo da casta que a pessoa vivia, ela tinha um galardão melhor. Era ensinado isto, irmãos. Isso era duro. E Jesus veio para eliminar todas essas coisas. Nos dias de hoje nós podemos dizer a mesma coisa. Para ser um apostólico não importa a sua condição financeira. Para ser apostólico, não importa a sua raça. Para ser apostólico, não importa a sua condição social. Para ser apostólico, se fizer o que Jesus manda, não importa o nível de leitura que possui. Para ser apostólico, não importa o nível de conhecimento matemático, por exemplo, que uma pessoa tenha. O que importa é seguir a vontade de Jesus. E aí todos podem seguir. Porque eventualmente ter uma certa formação, às vezes um ou outro não pode. E se Deus exigisse tal formação para entrar nos céus? Seria Deus injusto de permitir que uns entrassem e outros não, por conta de não conseguir aprender algo na terra? Mas em relação à doutrina de Jesus, em relação à disciplina de Jesus, tudo que é ensinado, todos podem fazer. Todos, no sentido inclusive literal da palavra, todos podem ser apostólicos. Não importa de onde venha, não importa a sua condição, não importa as suas responsabilidades fora da igreja, não importa o que a pessoa faz, desde que ela creia, conheça a nossa igreja, largue dos pecados, siga esta disciplina, siga esta doutrina, ela entrará no reino dos céus. Inclusive Jesus nominou até algumas coisas que precisavam fazer para entrar nos céus. Uma certa pessoa veio para Jesus e disse: Senhor, todas essas coisas que o Senhor explica eu já faço. O que mais falta para entrar nos céus? E Jesus deu uma orientação que para ele pareceu dura. Então Jesus, nosso Senhor, Ele corrigiu, Ele alertou, Ele ensinou, Ele incentivou. Até mesmo diante das criancinhas, Jesus Ele disse: qualquer que, sendo igual a uma delas, pode entrar no reino dos céus. Pode entrar no reino dos céus. Porque uma criança, normalmente, ela tem qualidades que é um pouco mais difícil para o adulto obter. Mesmo que já tenha passado por essa circunstância, por esta idade. Que é, por exemplo, a persistência. Que é, por exemplo, o fato de se levantar quando se cai. Que é, por exemplo, o fato de pedir perdão. Que é, por exemplo, o fato de, depois mesmo de um castigo, vir com aquele sorriso tão lindo, tão belo, para aquele que lhe castigou e brincar de novo. Por isso que Jesus estava se referindo às criancinhas como aquelas que podiam entrar nos céus se nós fôssemos iguais a elas. Porque o perdão em uma criança é exercido a todo momento. Às vezes ela está extremamente irritada com um brinquedinho ou com o seu irmãozinho. Em questão de segundos ela está abraçando e beijando. Nós temos que ter estas qualidades em nós para um dia alcançarmos o reino dos céus. Nós temos que aprender com as crianças, podemos dizer assim, para um dia conseguirmos entrar no reino dos céus. A persistência, a perseverança, o amor. Às vezes, sem motivo nenhum, sem um presente nenhum, ela abraça e beija sua mãe e o seu pai. Então veja que são qualidades que Jesus alertou para que nós tivéssemos para um dia entrar no reino dos céus. Diz respeito à doutrina e disciplina. Portanto, irmãos, que a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo abençoe grandemente os irmãos, que tenham um excelente ministério na terra como apostólico e que possam ser verdadeiros filhos de Deus. Amém.
Tantos problemas no vendaval, em uma luta quase perdida, só havia uma saída. Ó santo e querido irmão Aldo, neste momento em que estamos encerrando nossa reunião, Pai bendito, na sede de Tua Santa Igreja Apostólica, onde foi colocada a primeira estaca para a formação de uma igreja que neste momento seria conhecida como a Igreja de Deus, Igreja do Consolador, Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa e do profeta irmão Aldo. Com uma origem divina, com uma formação perfeita, que veio do trono do Pai, de maneira que cumpriu-se nela profecias ditas pelos profetas, por Jesus e pelo amado apóstolo que escreveu o Apocalipse.
Profecias estas que tão complexas, tão perfeitas, tão profundas, que o amado apóstolo chegou a dizer que nesta igreja não existiria altar, porque seria do próprio Pai, reinaria diretamente aqui na terra. E eis que vimos isso acontecer em nós. Querido e eterno Pai, abençoe grandemente este povo, estas famílias, esta e outras nações. Pai Santo, abençoe as pessoas que vivem neste mundo, a fim de que tenham condições de um dia lhe encontrar, de restabelecer a comunhão qual tinham quando foram formadas. Pai bendito, que consigam compreender a origem divina que há dentro de si, para que possam retomar rumo para um dia chegar diante do Senhor. Santo irmão Aldo, acompanhe-nos nessa trajetória, dai-nos força, dai-nos fé, coragem, sabedoria, prepare nossa alma, nosso coração, para que isto se dê o mais rápido possível. Querido primaz, peço a bênção para esses irmãos que pude contemplar um deles, até com lágrimas nos olhos, vieram depositar este pedido nesta caixa de oração. Irmão Aldo, só o Senhor sabe o que passa nesta vida. Só o Senhor, só a Senhora, avó, só os anjos e santos sabem das necessidades que aqui estão expostas, das pessoas que aqui estão escritas estes nomes nestes papéis. Dê a eles, de acordo com o mérito, de acordo com a justiça do Pai, tudo o que precisarem. Dê bom ânimo, coragem, saúde, perdão, paciência e uma boa vida na terra. Santo irmão Aldo, despeça também os teus filhos com a tua bênção, com a tua paz. Envie um anjo, um santo, para estar ao lado de cada um dos seus filhos, todos os caminhos que vão fazer até chegar nos seus lares. Abençoe grandemente os internautas, os visitantes, os ouvintes da Hora Milagrosa, aqueles que estão procurando este caminho, para que encontre o quanto antes. E assim, irmão Aldo, pedimos a bênção para esta noite, para que tenhamos uma excelente semana a partir de amanhã e possamos juntos lutar pelo Senhor e pela Santa Avó Rosa. Por tudo, o nosso mais sincero agradecimento. Amém.